Olá e bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto bíblico de uma força, assim, impressionante, o capítulo 9 de Oséias. Isso aí. E para guiar nossa conversa, a gente tem aqui uma coletânea de comentários do site Reavivados por Sua Palavra, com análises do Heber Toth-Armi, da Rosana Barros e também algumas notas do comentário bíblico adventista. Um material bem rico. Exato. E o nosso objetivo aqui é tentar desvendar o que esses comentaristas viram nas duras advertências de Oséias, né? Sobre infidelidade espiritual, as consequências disso e, bom, por que essa mensagem tão antiga parece falar tanto com a gente hoje. E já vale o aviso, né? Oséias 9 não é uma leitura, digamos, leve. Nem um pouco. O profeta usa uma linguagem visceral, com imagens feitas para chocar mesmo, para despertar. E o que eu acho fascinante nas nossas fontes é que os comentaristas não ficam só na arqueologia do texto. Certo. Eles tentam de verdade construir uma ponte entre o drama do antigo Israel e as questões que a gente enfrenta hoje, sabe? Explorando as implicações morais, espirituais que atravessam os séculos. Ótimo ponto. Então vamos começar pelo começo, que já chega com os dois pés na porta. A primeira frase que os comentários selecionados destacam é uma ordem: não te alegres. Sim, direto assim. Isso me parece muito contraintuitivo, porque pelo contexto, Israel vivia um momento de paz, de prosperidade, com o rei Jeroboão II, as colheitas eram boas. Então, por que proibir a alegria bem no meio da festa? Essa é a pergunta central, né? E a resposta, ela desmonta toda essa aparente estabilidade da nação. Segundo os comentaristas, essa alegria de Israel era uma ilusão. Pior, era uma falsa segurança, muito perigosa. Uma ilusão. Total. Eles celebravam a fartura, mas estavam agradecendo aos deuses errados. A prosperidade vinha da graça de Deus, mas eles atribuíam aos ídolos. A alegria deles era baseada numa mentira. Ah, entendi. E as fontes usam uma imagem brutal para descrever isso. O povo via as bênçãos da colheita como o aluguel da prostituta. Uau! O aluguel da prostituta. Exato. Nossa, que imagem pesada. Eles estavam literalmente vendo os presentes de Deus como um pagamento pela própria infidelidade? Exatamente. Era como se a idolatria fosse um negócio lucrativo, entende? E isso nos leva direto ao ponto que o Heber Toth-Armi desenvolve. Que seria? Ele argumenta que a alegria de verdade, aquela que sustenta, só pode nascer da obediência, do relacionamento correto com Deus. Agora, quando a gente busca essa satisfação em fontes mundanas, nos ídolos, o resultado final é sempre o vazio e o julgamento. Então, a alegria de Israel não era um sinal de saúde. Pelo contrário, era o principal sintoma da sua doença espiritual. A alegria como sintoma. Faz todo sentido. E essa doença, a infidelidade, é o grande tema do livro todo que é explorado através de uma analogia muito forte, a do casamento. Certo? Sim, essa é a metáfora central. O Heber Toth-Armi reforça que, para profetas como Oséias, Isaías, Jeremias, a aliança entre Deus e o povo não era um contrato frio. Era um matrimônio. Um casamento. Isso. E nesse contexto, a idolatria deixa de ser um simples erro teológico e vira adultério, vira uma traição íntima pessoal. É por isso que a ideia de pureza e impureza vai muito além de rituais, sabe? Ser puro significava ser fiel, ser sincero, leal dentro dessa relação. E essa impureza espiritual não era só uma ideia abstrata. O comentário do Armi lembra que a vida do próprio profeta Oséias foi uma encenação disso tudo. Exato. A vida de Oséias se tornou a própria mensagem. É como se Deus estivesse dizendo: você quer saber como eu me sinto? Olhe para a vida do meu profeta. A dor dele, a traição que ele sofre, é um eco da minha. Nossa. Isso tira a discussão do campo teórico e coloca no nível da dor do relacionamento quebrado. É uma dramatização viva da condição de Israel. Uma mensagem encenada na própria pele. Que intensidade! E como em toda traição, existem consequências, né? E imagino que devastadoras. As nossas fontes, elas chegam a organizar essas consequências de alguma forma? Sim, e é uma estrutura bem útil para entender a gravidade da situação.
O Herbert Tutor Miri cita uma síntese feita por John MacArthur, que organiza o julgamento em 5 consequências progressivas. 5, ok. A primeira, a gente já viu. A perda da alegria. Mas depois vem o exílio, a perda do discernimento espiritual, um declínio na taxa de natalidade e, por fim, o abandono por Deus. Puxa, é basicamente um desmantelamento completo da identidade e do futuro da nação. Completo. É uma lista assustadora. Vamos olhar mais de perto. O exílio. A ideia de serem arrancadas da sua terra. Como os comentários descrevem isso? Os comentários selecionados apontam algo fascinante na linguagem do profeta. Ele descreve o exílio para a Síria como um evento que já aconteceu. Ele usa o tempo verbal no passado, mesmo que ainda estivesse no futuro. Como assim? Para dar ênfase. Exatamente. Não é um erro de gramática. É um recurso retórico poderoso para mostrar a certeza absoluta do juízo. Para Deus, a decisão estava tomada, a sentença proferida. Então a festa da colheita era uma celebração no corredor da morte. Basicamente isso. Eles simplesmente ainda não sabiam. De pranteadores. Parece só uma expressão de tristeza, mas tem algo mais aí, né? Tem, e muito. É aqui que a gente vê a genialidade simbólica do texto. O pão de pranteadores era literalmente o pão consumido durante um funeral. Certo. E pela lei de Moisés, qualquer pessoa ou objeto que estivesse no mesmo ambiente de um corpo morto era considerado cerimonialmente impuro. Portanto, esse pão era contaminado. Ah, entendi a conexão. Ao dizer que no exílio todo o pão deles seria assim, Oséias estava declarando que a nação inteira estava num estado de contaminação espiritual. A impureza não era mais um ato isolado, tinha se tornado a condição permanente deles. Tudo que eles tocavam, comiam, ofereciam, era inaceitável para Deus. A contaminação era total, a ponto de afetar o pão de cada dia. Mas as fontes dizem que a podridão moral ia muito além da comida, certo? Usa uma comparação histórica que é de arrepiar. Sim, e é talvez o ponto mais sombrio do capítulo. Tanto a Rosana Barros quanto o Yoshitaka Kobayashi ressaltam a comparação que Oséias faz. A corrupção de Israel era como nos dias de Gibeá. Gibeá, de Juízes capítulo 19. Exatamente. Para entender o peso disso, é preciso lembrar daquele episódio. É uma das histórias mais brutais da Bíblia. Envolve abuso coletivo, tortura, assassinato de uma mulher e o esquartejamento do corpo dela. Foi um ato de depravação tão extremo que mergulhou a nação numa guerra civil. É difícil até de processar essa comparação. Dizer que uma nação inteira chegou nesse nível de depravação é uma acusação de uma brutalidade imensa. É o fundo do poço. Oséias não está falando só de idolatria ou de problemas de liturgia. Ele está dizendo que a sociedade israelita se tornou moralmente monstruosa, egoísta, violenta, num nível que ecoava o pior momento da sua história. A quebra da aliança com Deus resultou numa completa desumanização. Poxa vida. E a lista de consequências continua. O quarto ponto era o declínio da natalidade. Um castigo bem específico. Por que esse? Qual a lógica? A análise do Yoshitaka Kobayashi, citada nas fontes, mostra que isso foi um ataque teológico direto. Grande parte da idolatria de Israel girava em torno de Baal, o deus cananeu da fertilidade. Certo, o deus da fertilidade. O povo acreditava que era Baal quem dava filhos, rebanhos, colheitas. Ao cortar a natalidade tanto de humanos quanto de animais, Deus estava atingindo o coração da mentira deles. Ele estava demonstrando de forma dolorosa: vocês acham que Baal é o doador da vida? Vejam o que acontece quando o verdadeiro doador da vida se afasta. Quer dizer, Deus está desmantelando a teologia deles no ponto mais sensível. Exato. Eles adoravam um deus da fertilidade, e a resposta divina foi mirar exatamente na fertilidade. É de uma ironia teológica cortante. E tudo isso culmina no quinto e último ponto, o abandono. Que é, no fim das contas, a consequência mais terrível. Todas as outras, a perda da alegria, o exílio, a contaminação, a esterilidade, são só sintomas da causa raiz, que é a ausência de Deus. Faz sentido. O juízo final não é um raio caindo do céu. É Deus dizendo:
eu me retiro, e deixando o povo entregue às consequências naturais das suas próprias escolhas. Tudo isso é muito pesado e foi direcionado ao antigo Israel. Mas como você falou no início, os comentaristas que a gente analisou fazem questão de trazer essa mensagem para hoje. Como eles fazem essa ponte? O Heber Tot Armi, por exemplo, ele vai direto ao ponto, sem rodeios. Ele adverte contra o que ele chama de flertar, com grupos que, mesmo se dizendo cristãos, vivem em impureza, seja alimentar, sexual, moral. O flerte? Sim. E ele tem uma frase que chama atenção. Ao assimilar os sermões e as músicas desses grupos, a pessoa estaria absorvendo suas apostasias, afastando-nos de Deus de forma camuflada. É um alerta sobre o perigo das influências sutis, sabe? Da apostasia que não vem com uma placa de perigo, mas disfarçada de espiritualidade. E chama isso de retrocesso humano, um resultado direto de uma sociedade que se distanciou dos propósitos de Deus. Um retrocesso. Isso. Ela cita Oséias 9. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. E insiste que isso não é para ser sensacionalista. É um choque de realidade, um chamado para acordar. Entendi. E é interessante notar como os dois comentaristas, Armini e Barros, chegam a conclusões parecidas, mas com focos diferentes. O Armini foca no perigo interno da igreja, as influências que corrompem a fé de dentro para fora. Já Barros tem um olhar mais externo para o colapso moral da sociedade como um todo. Um aponta para a necessidade de pureza doutrinária. E o outro para as consequências sociais do afastamento de Deus. São dois lados da mesma moeda. Essa distinção é ótima. Um olhando para a saúde da comunidade de fé e o outro para o testemunho dessa comunidade no mundo. E, no fim das contas, ambos fazem um apelo, não é só um diagnóstico sombrio. Exatamente. O apelo da Barros é urgente, ouvir o que o Espírito diz enquanto ainda há tempo. A ideia é que a voz de Deus ainda está falando, oferecendo uma saída. Mas a janela de oportunidade não é eterna, né? Certo. Ela termina com a citação mais assustadora do capítulo. Ai deles quando deles me apartar. A tragédia final não é o sofrimento. É o silêncio e a ausência de Deus. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. O que fica dessa nossa análise de Oséias 9 é que ele é muito mais do que uma profecia antiga, é quase um estudo de caso sobre a conexão profunda entre fidelidade e destino, né? Sem dúvida. A gente viu como a alegria superficial, a traição espiritual e a surdez voluntária às advertências, tudo isso cria um caminho inevitável para a desintegração. Sim. E as imagens poderosas, o casamento traído, o pão contaminado pelo luto, a depravação de Gibeá, não estão ali só para impressionar. Elas funcionam como diagnósticos precisos da gravidade de se quebrar um relacionamento sagrado. Certo. O fio que conecta todos os comentários que a gente viu é essa urgência de zelar pela pureza espiritual e principalmente de manter o canal de comunicação com Deus aberto, de estar disposto a ouvir. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Os textos alertam repetidamente sobre a tragédia de não ouvir a voz divina. Mas isso levanta uma questão para os nossos dias. O que acontece quando uma cultura perde não apenas o hábito de ouvir, mas a própria capacidade de discernir qual voz, em meio a tanto ruído de informações, opiniões e ideologias, é de fato a que importa?